Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Este espaço é destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco a vereadora do DEM, Aline Aranha. Olá, vereadora, tudo Oi. bem? Prazer recebê-la Boa aqui no tarde. estúdio pela primeira vez, vereadora. Ai, obrigada. Eu também estou bem contente pela oportunidade. Obrigada. Bom, vereadora, como é que a senhora avalia esse primeiro ano? Já passaram 10 meses de 2021, a senhora não esteve todos aqui na Câmara de Vereadores, cedeu também o lugar para suplentes, mas como é que a senhora avalia esse período de trabalho aqui na casa? A gente fez a conta rapidinho, acho que são 5 meses agora, eu como vereadora. Como é que eu vou te dizer como eu avalio? Dia sim, dia não, eu ainda sinto vontade de desistir. Estranho, né, falar isso, mas é verdade. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo alguns projetos em andamento, quando a gente consegue solucionar algumas coisas que me fizeram ter motivação para estar aqui, aí eu sinto vontade. Essa vontade que a senhora fala que sente de desistir é porque a sua atividade e adaptação ao ambiente aqui não atendeu à expectativa do antes do período que fez e dos fatores que fizeram a senhora se candidatar? Sempre eu escutei muito falar sobre política, né, até de um ponto de vista negativo. Então, uma coisa é tu escutar, outra situação é tu estar vivendo o processo, né? Então, eu tenho realmente, para minha surpresa, alguns pontos me surpreenderam, algumas convivências e algumas ações aqui me surpreenderam num ponto positivo. O fato de a relação vereadora-eleitor, em muitos sentidos, me decepcionaram, no sentido de ver como as pessoas também são negligentes, muitas pessoas, com a cidade, com o todo. Muitas pessoas ainda vivem só querendo cuidar do seu mundinho, e mesmo se o que ela faz aqui reflete de uma maneira negativa para a cidade inteira, ainda continua vivendo dessa maneira. Não o eleitor em si, né? Falei eleitor, mas falando errado, as pessoas em geral. Mas também positivamente por conta da ajuda que eu venho recebendo. Ao invés de me ligarem muitas vezes me pedindo ajuda, me pedindo algum favor, pedem para poder ajudar junto. E isso também me surpreende positivamente. Essa relação com a sociedade é saudável e contribui muito para que a senhora possa tomar as decisões aqui na hora de votar e também propor algumas leis, ou fazer requerimentos de questionamentos, entre outras propostas legislativas, né, vereadora? Sim, porque antes independente de eu estar como vereadora e sentir orgulho disso, eu me orgulho muito como cidadã também. Então, todo dia eu me coloco no lugar do cidadão, né? Então, o que eu percebo também é que ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam em discurso, né? Então, mas eu vou seguindo, eu não quero nunca perder o que me motivou a estar aqui. E às vezes no dia a dia a gente acaba sendo tendenciosa a querer ou ter um sentimento de raiva por alguma atitude que tu não compartilha, mas eu pensei, não, eu não vou perder meu foco, né? Porque senão acaba entrando numa vala comum. Vereadora, a senhora hoje é oposição ou situação ou se vê como independente aqui dentro? Não é que eu me sinta independente, eu sou independente, né? Porque eu sou independente, porque eu fico muito feliz de falar isso e repetir isso, porque a minha proposta ao me candidatar foi poder fazer algo mais pela cidade inteira, independente do prefeito que se elegesse. E é o que eu estou conseguindo cumprir. Vereadora, quando a senhora como cidadã tinha uma imagem do Poder Legislativo, quando a senhora entrou aqui e começou a atuar como parlamentar, novamente? quando a senhora era apenas cidadã, acompanhava a democracia, as instituições apenas do lado do cidadão, a senhora tinha uma imagem, uma ideia, uma expectativa do que era o Poder Legislativo, do que era até a relação com as demais instituições. Quando a senhora entrou aqui e começou a atuar como parlamentar, o que mais impactou a senhora que foi contrastante com a sua ideia anterior? O trâmite, a burocracia. Isso me fez perder o sono muitas noites, muito angustiada. Eu fiquei nos primeiros meses muito angustiada, até eu chego a pensar que eu combino mais com o executivo, sabe? Porque eu tenho loja desde muito cedo.
né? Eu tenho o meu trabalho desde muito cedo, como independente. Então, eu chego no meu negócio e eu decido alguma coisa e vamos lá, vai ficar melhor e vai ser assim. E aqui tudo demora, né? Não aqui em Itajaí, na situação do Brasil inteiro, politicamente, né? O trâmite, todos os processos, e isso era uma parte muito desconhecida para mim. Só que é muito interessante poder estar participando, até para falar para as pessoas que me conhecem e que não entendem de política como eu não entendia e não vivia essa situação. É muito interessante poder falar, a gente acaba apontando o dedo sem ter conhecimento do outro lado. Então, acha que tem que resolver tudo muito rápido e não se resolve. Não se resolve. E as pessoas aqui dentro, muitas vezes, quando eu falo a parte negativa, muitas vezes a gente se sente de mãos amarradas. Então, isso dá uma angústia, né? Porque dá muita vontade de fazer já, né? Vereadora, o que marcou como mais produtivo e de impacto social na sua atuação aqui na Câmara? Nesses 5 meses, o que foi uma delícia acontecer, e quando eu falo delícia, porque eu realmente sinto assim uma missão cumprida, né? Foi a situação do Implanon, esse método contraceptivo que o prefeito, ele abriu o caminho. Até quero deixar aqui meu agradecimento novamente ao nosso prefeito Volney e à Secretaria de Saúde e ao Marieta por abrir assistência social e as meninas do Crescem, onde foi feita toda uma pesquisa, e poder ter essas portas abertas como vereadora, isso facilitou demais o processo de união das partes para poder acontecer. E eu fico muito, mas muito feliz, porque não tem o meu nome, não é um projeto meu, só que era um sonho meu muito antigo. E isso aconteceu graças à união dessas partes, e mexendo aqui, mexendo ali, precisa disso. E o Implanon, o que está acontecendo, o que a Prefeitura de Itajaí está dando agora, ofertando para essas mulheres, isso, meu Deus, é imensurável o bem para a nossa população. A senhora pode dar mais detalhes de todo esse processo e como é que a senhora tem conversado com o Poder Executivo, com o prefeito, com a Secretaria de Saúde a respeito desse tema? Eu peço reuniões, né, e vou entendendo cada parte dos assuntos que me importam muito para um bem comum, né, e eu sempre trabalhei muito com prevenção. Então, até quando eu fundei a primeira Associação de Proteção dos Animais de Itajaí, a minha meta sempre foi a castração, sempre. Então, quando foi comentado em um abrigo pela primeira vez, eu, na época, me retirei da associação, porque eu já estava também há 10 anos na associação, né? Eu tenho 49 anos, foi fundado com 18 anos, né? Então, são 31 anos, né? E me retirei porque sempre com medo que virasse um depósito de animais e não fazendo as pessoas terem consciência do que é ter um animal em casa, né? E quantos anos ele vive, como ele participa da vida da gente. E a castração sempre foi para mim um ponto muito forte, assim, que enquanto não houver uma castração em massa, não adianta. Tanto que é provado já que o menor número de animais na rua que nós tivemos foi em 2008, no ano de 2009 inteiro, após a enchente, porque infelizmente eles morreram quase todos afogados. Então, é muito triste ter que passar por um cenário como esse, ver esses animais todos morrendo, afogados, para a gente entender como é necessário esse planejamento ambiental. Meu Deus, o que o animal é hoje na nossa vida? Ele é um membro da família e ele não pode ser tratado na rua como se... Ele não tem noção. Uma cadela não entende quando está no cio e ela vai criando e vai criando e vai criando. Então, precisa ser castrado. Um andarilho na rua, ele quer ter o seu animal, ele não pode ficar sem o animal dele, mas ela precisa ser castrada. Então, é muito importante isso. Passar pelo poder público para receber o tratamento e os procedimentos adequados para a saúde e também para as questões sanitárias que o município precisa. Essas pessoas precisam ter um acesso fácil, rápido. Hoje, o que acontece, a gente já passou para a parte animal, acho que eu até pulei alguma pergunta, A gente volta depois. Mas hoje o que acontece na cidade é também um trâmite que demora muito. É muito que está... Bem, mas, enfim, a gente vai trabalhar, 2022 vai ser essa meta muito forte, porque a gente também tem que começar a priorizar algumas situações, porque senão o copo enche muito, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo com a vereadora Aline Aranha do DEM. Voltamos em seguida, até mais.
Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco a vereadora Aline Aranha, do DEM. Bom, vereadora, continuar nosso bate-papo aqui no programa. A gente começou falando do Implanon no primeiro bloco, acabou passando para a causa animal. Mas voltando um pouquinho nesse Implanon, esse método contraceptivo, que a senhora está dialogando com o Poder Executivo para poder ser implantado aqui no município. Mas como que surgiu essa demanda, a importância do método e como que as mulheres terão o acesso a essa política pública? Eu vou tentar explicar desde o começo, até pegando o link da causa animal, né? Como eu tinha te falado, o processo de castração com 18 anos é muito fácil quando a gente está falando de animais por conta das questões jurídicas que envolve, né? E daí, o meu sonho, eu sempre sonho com a prevenção, porque eu acho que tudo o que nós podemos prevenir, ele é muito, sem poder contar quantas vezes melhor, porque a gente está prevenindo que uma criança venha ao mundo de uma maneira indesejada, que seja jogada, que seja largada, ou que sofra abusos. Então, o que aconteceu? Quando eu tive o desejo muito forte do Implanon, há alguns anos atrás, a minha filhinha tinha 1 ano, e foi por causa dela, justamente porque eu com ela, quando ela tinha 1 ano, eu comecei a participar de abrigos de crianças. E é onde eu comecei a ver o que realmente acontece, até mudar de assunto. Ir para outra veia, né? Então, aí eu procurei, na época, alguns políticos para falar sobre o Implanon, que eu já tinha conhecimento dele. E alguns desses políticos falaram para eu ir para casa cuidar dos meus filhos, porque era um mundo perdido. Isso há muito tempo atrás, né? Há 8 anos atrás, e aquilo ficou muito forte na minha cabeça. E naquela ocasião eu cheguei a cogitar, eu então ser vereador ou política para fazer alguma lei a respeito disso. A minha filha nem falava ainda, estava começando a falar. E logo no primeiro mês de só sentir vontade, eu já abortei, na mesma hora, esse pensamento. E depois, com o passar dos anos, com os meus filhos crescendo, com mais autonomia, veio novamente algumas situações de abrigo de uma maneira muito forte, assim, de abusos dentro até do abrigo, de abusos depois na casa de adoção, de crianças sendo devolvida mais de 4 vezes de famílias que adotaram. E isso despertou em mim uma vontade muito grande de poder participar. Então eu pensei, acho que agora é a hora. E faltavam 10 meses só para a eleição do ano passado, quando eu senti essa vontade. Aí liguei para um amigo meu, pedindo conselho, ele falou, olha, Aline, está muito em cima, mas vamos ver o que a gente consegue agora trabalhar para conseguir isso. Só que foi interessante, porque mesmo não eleita, eu já tinha decidido que eu iria daí apoiar alguma pessoa, ou procurar alguma pessoa que pudesse ajudar nesse projeto acontecer realmente. Então, assim que eu assumi, há 5 meses atrás, há alguns meses atrás, eu fui logo marcando uma reunião, a gente marcou, a Michele está junto, mas a gente marcou no Marieta para entender sobre a questão da laqueadura no Marieta, sobre essa questão da prevenção, e foi tudo, e de novo, para eu não chegar no Marieta querendo, precisa ter laqueadura, que a gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, e o Implanon, como que ele funciona? É como se ele fosse uma mini laqueadura. Mas o que é o bom do Implanon? Ele não é uma esterilização da mulher, ele é uma prevenção. A mulher quer ter filho, ela tira o implante. Então, a mulher está prevenida por 3 anos. E é onde eu bato muito, e é um contraceptivo top mesmo. Ele além dele ser, ele é top, ele é mais caro, só que para minha surpresa, tudo isso a gente foi pegando base para poder chegar para o prefeito e falar, é isso? Então, foi muito gostoso, foi muito bom, por quê? Porque a pílula normal é R$15 por mês, a pílula injetável eu acho que dá R$13 por mês, e quando chegou na resposta do custo do Implanon, eu pensei, vai ser barrado, porque vai ser muito caro. O Implanon é o método mais em conta, R$12 por mês. Sem falar que não corre o risco da falha humana, da mulher esquecer, porque o maior problema é a falha humana na gravidez indesejada. Adolescentes de 15 anos, a mulher que dá um comprimido para ela, outro para o marido, isso acontece até hoje, não sabe nem como tomar a pílula. Então, poder conversar, e daí com todas as informações, eu pedi uma reunião com a saúde junto, né? Tem uma enfermeira na saúde que eu admiro muito, porque por coincidência, eu me linkei logo com ela, porque ela me perguntou, ela me conhecia com a minha vida antes e perguntou, por que tu vai se meter na política? Aí eu contei desse desejo.
Aí ela falou, meu Deus, esse é o meu sonho também, eu não aguento mais ver essas crianças nascendo sem amparo nenhum, né? Enquanto, sem falar que, assim, Maurício, ó, uma mulher que tem que entregar seu próprio filho, eu acho que uma terapia para o resto da vida ajudaria. Mas esse vazio, ninguém tira dela mais. Eu acho que ela nunca mais vai ser apta, sabe, a ter uma vida normal. E uma mulher, para sair das drogas, eu conheci uma drogada na rua, conversando, tudo, onde a gente tentou já colocar um implanon nela, porque daí eu coloquei em algumas mulheres particulares, eu mesma, né? Com minha ginecologista direto, antes de chegar até o executivo, né? E essa mulher que eu conversei, ela já tinha dado o filho para abrigo, o quarto filho. O quarto filho. E ela ainda tinha 35 anos. Ela tem ainda mais 16 ou 17 anos de vida fértil. Entende? Então, assim, uma mulher dessa nunca mais se recupera. E ela não tinha nem como saber como comprar pílula, jamais ia nem lembrar. Eu conheci uma outra viciada que ela não lembrou de dar comida para as crianças e realmente teve que ser... Os filhos foram retirados porque ela não lembrou. Ela não lembrou que os filhos precisavam comer. Então, quando a gente vê isso, não lutar pela prevenção, eu acho que todos nós acabamos sendo coniventes e participando de um ato muito desumano, né? E a irmã Mércia, ela foi muito solícita quando a gente frisou muito, né? Eu levei na reunião alguma situação até sobre o nosso Papa, e o nosso Papa, ele quer a prevenção, ele estimula a prevenção. Então, isso é muito importante deixar claro, né? O Marieta não vai colocar o implanon no hospital, mas ele vai abrir assistência social para mostrar todas as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, para a prefeitura poder colocar o implanon nessas mulheres, e para assim a gente evitar com que elas voltem para o seu terceiro filho, com o seu quarto filho, com o seu quinto filho, e ainda correndo risco de vida junto. E o prefeito, na mesma reunião, escutando esses dados, né? E vendo a Secretaria de Saúde participando, ele na mesma hora falou, quantos a gente tem em estoque? Na ocasião, tinham 1.000 implanons, mais ou menos, 1.000, né, seringas. E daí ele já autorizou a compra e já abriu, ampliou. Então, para que eu servi muito? Na ampliação desse projeto. E é uma vitória muito grande, porque hoje a gente sabe, e está sendo uma repercussão muito positiva. Tem as pessoas que falam em assistencialismo. Isso não cabe julgar isso como assistencialismo, porque isso a gente está pensando em prevenção, e a gente está pensando em tudo que uma criança num abrigo causa também ao município, a própria o indivíduo, o próprio ser humano que vai se sentir o resto da vida abandonado. Quando ele é adotado, ele muitas vezes é devolvido, essa criança é devolvida. Então, olha só tudo que pode evitar que aconteça, né? Enquanto essa mulher pode se recuperar, ficar mais madura e decidir ter o filho na hora que ela deseja ter realmente, né? Vereadora, então essa política pública já está em desenvolvimento aqui no município. As unidades básicas de saúde também estão identificando o público-alvo e de como que pode oferecer isso para a população? Daí essa reunião aconteceu logo no início, quando eu entrei como vereadora. Então, esse trâmite dos procedimentos, da implantação, já vem acontecendo desde então, desde o aval do prefeito, vem acontecendo. As práticas, né, para as enfermeiras, porque hoje no município, se eu não me engano, a enfermeira também pode colocar, isso eu não tenho certeza, tá? Mas esse treinamento já vem acontecendo daí nesses meses e agora o município já está pronto para receber. Aliás, já começou a receber, né? Vereadora, quais foram os momentos mais difíceis que a senhora encontrou aqui na Câmara de Vereadores nesses 5 meses que a senhora esteve aqui? A senhora está 1 ano na Câmara, né? Porque a senhora é a primeira suplente do DEM. Tem outros suplentes, né, que também assumiram vaga aqui enquanto a senhora ficou fora. O que foi difícil nesse processo? O mais difícil foi aquela sessão até de madrugada, né, que a gente virou à noite. Eu achei totalmente improdutivo o que aconteceu aquela noite. Isso foi difícil. Olha, quando eu tive que me afastar por um tempo, né? Mas aprendi muito. O que eu tenho sentido, assim, é que tem aquele ditado, né? Que o que não te mata te fortalece, né? E é assim que eu venho me sentindo. Eu venho me sentindo aprendendo a todo dia. Até um dia, no gabinete do senhor prefeito, ele falou para mim, estás aprendendo na marra algumas coisas? Eu falei, sim, estou aprendendo a cair de paraquedas, assim, né? Porque não era o meu mundo, né? Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador.
Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do DEM, Aline Aranha. Bom, vereadora, nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. A senhora acompanha sempre as reuniões, essa que é a maior representatividade feminina aqui na Câmara de Vereadores, né? Então, a senhora está bem atenta a todas essas questões e aos problemas que o município de Itajaí enfrenta com relação aos índices de violência contra a mulher. O que a senhora, agora tem uma conferência, a Câmara está recebendo no final do mês de outubro, mas o que a senhora tem a dizer sobre isso? O que tem sido desafiador aqui em Itajaí? Estou indo na conferência agora também. A cada hora, no nosso estado, 7 mulheres estão sofrendo violência, algum tipo de violência. Né, Michele? E ontem mesmo eu intervi numa obra que foi interditada de uma maneira que impossível alguém ter dado uma liberação para isso, e na hora que eu questionei, eu não me apresentei como autoridade, né? Eu tenho ainda dificuldade sou uma autoridade na cidade, mas não me apresentei, só falei, oi, né? O que está acontecendo aqui? Por que essa rua está toda interditada, essa esquina? E o chefe, o mestre de obras veio na mesma hora, olhou para mim e falou assim, ó, eu sou bombeiro aqui, ó, tá tudo certo, isso aqui tá interditado, porque senão eu vou me culpar que vai cair esse pedaço aqui. Eu falei, tá, mas cadê a licença? Eu quero ver a licença. E não perguntei como vereadora, eu falei, eu quero ver a licença. Ele olhou para mim, bem sério, e falou assim, ó, se tu fosse a minha esposa, eu te dava uma cacetada de pau. Eu levei minha filha no colégio, voltei, isso na frente da minha filha, voltei e fui falar de novo com ele, me dá a licença agora disso aqui. E eu não me apresentei como vereadora ainda. Ele me xingou mais ainda, daí na mesma hora eu peguei meu telefone, liguei para o urbanismo, pedi por favor para vir um fiscal imediatamente, fiquei lá na esquina esperando, veio o fiscal. Quando o fiscal chegou, ele virou um poodle. Aí eu fiquei pensando, que raiva, assim, sabe? Que nojo de homens que são valentes com mulheres e são tão covardes quando chega uma outra, ou uma autoridade ou um outro homem. Então, isso sempre foi uma queixa minha. Eu vou agora, sim, começar a me apresentar como vereadora, mas me deixa muito triste ver que, como cidadã, eu fui muito desrespeitada. Na mesma hora foi embargado, inclusive, até a obra, porque nem a obra tinha... nem a obra tinha o alvará para poder... O alvará, muito menos do que aquela pessoa fez. Inclusive, o dono da obra nem sabia que ele tinha feito aquilo, né? Pediu 1000 desculpas também, tanto para mim quanto para o fiscal. Então, a violência ela é muito sorrateira, a violência feminina. Vereadora, esse caso que aconteceu, infelizmente, com a senhora, não é um caso isolado, isso acontece diariamente no município de Itajaí. Exemplos também no ambiente urbano, no ambiente coletivo, violência doméstica também. O que pode ser feito? Como que o poder público e a Câmara de Vereadores pode se organizar para incentivar que as políticas públicas sejam mais eficazes nesse combate à violência? Eu fiquei com muita vontade de a gente ter mais canais. Hoje existem, né, mais canais. Quando nós nos reunimos com a Procuradoria da Mulher aqui da Câmara, com todas as entidades do Outubro Rosa, ficou muito claro que falta comunicação, porque muitas não se conheciam. Então, foi incrível o encontro, porque todo mundo se fortalece quando existe essa união por um bem comum, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais melhorar esses canais. Se eu não me engano, foi a Cris que colocou a lei sobre os condomínios que tem que ter os avisos, precisa sim. Hoje as pessoas falam, mas o mundo está pior. Eu acredito que não, porque antigamente acontecia muitos casos de violência doméstica contra mulheres e muita pedofilia. Hoje eu acho que as pessoas estão denunciando mais. Eu já vi vizinho falar que não ia denunciar, que a criança sofria abuso por conta de medo do dono da casa. Então, eu acho que essa atrocidade e falta de humanidade está cada vez menor, né? Acho que está cada vez maior o nosso instinto de ajudar. Então, eu vejo isso também na violência da mulher. É muito triste imaginar uma mulher sofrendo violência em casa. Por quê? Porque não é um processo que começa na violência. Quando chega na violência mesmo em si, isso já foram meses
onde o parceiro não quis que ela trabalhasse para deixar ela se tornar dependente, onde logo quis que ela tivesse um filho, sabe, existe ainda muito esse machismo enraizado em alguns homens, de fazer com que a mulher seja totalmente dependente, e daí quando vem mesmo a agressão, ela não ter para onde correr. Então a gente precisa melhorar essa parte pública. Otimizar a rede de apoio e também o acesso à rede. E para essa mulher ter para onde ir. É desesperador. Bem, fica até aqui a dica de uma série imperdível que chama Made. Ela é imperdível. Ela é uma minissérie que ela foi focada só nessa violência, o foco é só a violência contra a mulher. Acontece várias outras situações também. E ela não vai ter continuidade justamente para não perder o motivo para qual ela foi feita. É imperdível essa série. Então, acho que a gente aprende muito, né, agrega muito. Vereadora, a senhora falou das entidades que participam do Outubro Rosa, a senhora participou da ação promovida em parceria com a Câmara de Vereadores, também com a Procuradoria Especial da Mulher aqui da casa. Como é que foi a ação? A senhora também fez a doação do cabelo e as entidades estão mobilizadas em agora retomar o pós-pandemia para poder dar o acolhimento, o acesso aos exames e todos os demais serviços? Ah, sim, a parte psicológica, né, tudo. Eu e a Ana cortamos o cabelo, já tinha me programado para cortar. E a minha filha cortar também, quando ela viu o nosso cabelo, não cortou mais. Cada um tem seu tempo, né? Mas eu me senti pertencente, porque se para mim foi difícil cortar o cabelo, eu só imaginava o quanto é difícil tu ver o teu cabelo cair inteiro. O testemunho da Hilda foi incrível, porque a Hilda, né, aconteceu isso com ela o dia a dia, ela narrou pra gente como foi. Então, isso que a gente fez foi o mínimo do mínimo. O que vai valer muito a pena é poder fazer com que outubro realmente fique rosa e que respingue para todos os meses do ano essa lembrança do quão é importante prevenir, se cuidar. Vereadora, a senhora está acompanhando o transplante de uma grande árvore aqui no município de Itajaí. Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história e aonde que ela vai ficar. É uma árvore que ela está num terreno da construtora Claros. É uma figueira nativa de 30 anos, acho que ela tem 25 a 30 anos, e a construtora Claros decidiu transplantar essa árvore, e o local mais próximo, por conta do deslocamento dela, vai ser a Praça dos Correios. Esse transplante vai acontecer no dia 6 de novembro. Eu fiquei mais do que feliz porque eu tinha recebido muitas ligações por causa dessa figueira, né? E já era também uma preocupação minha, porque eu moro ali perto, então eu vi ela crescer. E o pessoal da Claros, o Bruno, até para frisar bem isso, ele foi muito empático com a situação dos vizinhos e todo dia acordarem, verem aquela figueira, do direito daquela figueira por ser nativa, de estar viva, né? Então, o que ficou bem claro para mim é que a gente precisa, sim, ter leis muito mais eficientes no cuidado dessas árvores. Porque, pela lei, talvez ele não precisasse ter essa obrigatoriedade de transplantar. Ele facilmente, eu acho que conseguiria cortar essa árvore, mas ele decidiu transplantar, primeiro, pela chance de vida que ela tem. Hoje ela está em 80% de chance, porque ela está sofrendo podas há meses já para a hora que chegar esse transplante, né? Então, eu participei disso junto, né? Foram feitos estudos até para o local que ela vai agora ficar? Sim, a construtora Claros contratou uma pessoa muito, muito eficiente. Então, foi feita uma reunião, eu fiz uma reunião, o Ines e com a construtora. E eu agradeci muito até a construtora pelo fato de ele estar fazendo mais do que ele precisa. E eu acho que é assim que a gente deve se comportar. A gente tem que fazer mais do que pedem, né? A senhora também tem conversado sobre o futuro da praça onde eram os antigos aqui, a sede dos Correios, no centro da cidade, vereadora? Sim. Se tudo correr bem, eu acredito que vai correr bem. A Praça dos Correios ela vai ser revitalizada junto com a Rua Ciro Luz. Um dia um arquiteto, um dos arquitetos do urbanismo falou: de tanto tu encher o saco, a gente vai revitalizar junto com a Ciro Luz. E porque também é um desejo, né? Essa praça é um desejo de muitas pessoas. Ela não era um desejo de muitas pessoas dentro do executivo, não era mesmo, mas agora ela é um desejo que ela nasce de verdade, né? Porque Itajaí precisa do espaço, porque embora seja pequeno, é um respiro para o centro da cidade que está crescendo verticalmente. Quando algumas pessoas questionavam em assinar o abaixo-assinado
E se falava em estacionamento, eu falava sobre Marcos Conder, que acho que em 1915 tem um documento dele escrito da necessidade de Itajaí ter espaços, né, da emergência de se comprar espaços para serem destinados a praças, porque Itajaí precisaria de respiradouros, porque Itajaí cresceria demais. E dito e feito, né? Hoje Itajaí é uma cidade muito cinza ainda, ela foi mal planejada em questão de árvores, né? Então ela tem chance agora, a gente poder ter mais praças, mais árvores. Vereadora, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco. Esperamos no ano que vem que possamos convidar novamente a senhora possa estar novamente conosco. Tomara que sim. Obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas são transmitidas no canal 14 da Claro TV e estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima.